Conta com o Bruce Lee. Com o Bruce Lee. De novo, hein? Fim de semana. Sexta-feira, Pé na jaca. semana praticamente encerrada. Errada. Eu voto, como sempre, pé na jaca, que eu acho o mais sensato pro fim de semana. Sensato não é bem o caso, mas enfim. Sabe, eu me lembrei de um momento inacreditável que aconteceu há muitos anos atrás. Eu digo, preciso contar essa história lá, que é o seguinte. O Bob Marley, nasceu na Jamaica. Bob Marley inventou um tipo de música que tomou o planeta, né? Que foi uma coisa muito, muito forte, existe até hoje aí, continua os heranças do Bob Marley. E aconteceu a descoberta disso aqui no Brasil, aconteceu lá no Maranhão, por uma razão geográfica. Porque aconteceu na Jamaica, que é aqui, e o Maranhão é aquela pontinha aqui. Tá aqui embaixo. É pertinho. E ali, a linha de som é perfeita, sabe? Vai rápido. Então, quando estourou lá na Jamaica o Bob Marley, a música, reggae, ela imediatamente foi ouvida no Maranhão. E muito rapidamente, aquilo cresceu muito no Maranhão. Era uma época do LP ainda, quando isso aconteceu. Mas como tinha que fazer? Não tinha essas facilidades que a internet nos trouxe de tudo isso. Então, o único jeito era ir comprar os LPs ou na Jamaica, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. A coisa que todo mundo achava, a turma lá do Maranhão que achava o melhor, era ir na Inglaterra, porque lá era o melhor e tal. Na Inglaterra, no momento em que estourou esse tipo de música, tinha lojas enormes só com reggae. Muito bem. Aí isso estourou, cresceu no Maranhão e começou a ter um problema. A maioria das pessoas eram analfabeta ou quase, que faziam a música, né? Não eram pessoas... As pessoas... Os músicos brasileiros que estavam tocando isso. Que adotaram. Eles eram quase todos analfabetos. E como é que faz compra? Como é que o analfabeto faz compra? Eles iam lá fazer nos Estados Unidos ou na Inglaterra, sem saber. Aí eles inventaram uma coisa muito simples. Um rádiozinho portátil, como existia antigamente, um rádiozinho com pilha, sem bateria. Então, convocaram alguém que falava inglês para falar as palavras básicas dele ao chegar na Inglaterra, em Londres. Então, good morning, how are you? Né? Como é que faz para apresentar o passaporte e tal? Ele ia só apertando. Ele apertava, é uma ideia perfeita, né? A ideia é perfeita. Ele apertava, o cara dizia, ele pedia, eu queria o hotel tal. Aí o cara o hotel tal, ele dizia, ele ia até lá. Aí chegava lá, apertava pro cara. Eu queria tomar água, ele já sabia, né? E assim foi, até que chegou na grande loja e começou a compra. Fez a compra toda, não tinha muito o que falar, né? Ele conhecia os ídolos, tudo. Ele pegava o papel, dizia um desse, e fez 2 sacolas gigantescas. Esse era um senhor já mais idoso que fez isso. Eu não vou dizer o nome dele, que fica muito zangado de contar essa história, mas a história é verdadeira. Aí, ele estava nessa, que era a maior loja de Londres, onde tinha isso, e ele foi comprando, fazendo os sacotes, e ele chegou lá quase um pouco antes da hora de fechar. E fez, aí, quando chegou, ele foi lá, pagou, e tinha 2 sacolas cheias dos LPs, e começou a descer, ele começou a meio se perder na loja, porque a loja era muito grande, muito grande. Aí ele subiu uma escada rolante, desceu numa escada rolante, e nunca que ele achava o lugar de saída. A saída. E procurando. E não adiantava apertar, porque essa não estava no cardápio. Nisso começou a apagar as luzes. Começaram a apagar as luzes. Meu Deus, e ele desesperado, né? Andando daqui para lá, com aquelas 2 sacolas, apagou a luz. Apagou a luz, ele ficou dentro da loja lá, né? E ele passou a noite lá dentro. Sem entender. Quando acordou, ele dormiu lá, evidentemente. Se acomodou, dormiu. Com as 2 coisas, sem comer, bebeu uma aguinha lá no bebedouro e tal. E quando ele acordou e subiu a primeira escada rolante para ver o que estava acontecendo, era uma loja dessas grandes que tem uma parte para baixo da linha do chão. Então, você vê assim, por uma abertura, vê a perna das pessoas andando. Quando ele viu aquilo, ele ficou completamente aterrorizado. Quer dizer, ele estava sendo enterrado, que diabo é esse? Ele não entendia nada. Ele começou a chorar. Aí acabou vindo gente e tal, e encaminhou e tal. Mas o que eu acho admirável nessa história, que é verdadeira, ele fica muito zangado. Eu estou mais uma vez contando, se eu for lá no Maranhão, ele ainda estiver por lá, ele vai bater em mim. Mas o que eu acho mais extraordinário, que é a pessoa se dispor a fazer isso, né? Ele não fala inglês.
Ele nunca teve lá. Ele acabou voltando com uma tonelada de LPs que ninguém tocava e ele virou uma estrela no Maranhão. A grande coisa dele, a grande festa que ele promovia, ele tinha um repertório que nenhuma outra banda tinha. Nenhuma outra banda tinha. Mas a custa dele passar esse sufoco e esse mico, coitadinho. E a pessoa se acorda, olha para cima e vê só as pessoas passando, assim, só as pessoas Agora, passando. você sabe que coisa interessante, você sabe que nessas, com celular, iPad de hoje e tal, você fala em português, você faz em português, claro. E aí transmite. Quer dizer, eles foram precursores aí. Foram precursores, de certa maneira. Essa invençãozinha deles. Né? Foram precursores dessa modernidade. Hoje, por exemplo, você escreve onde fica o metrô no seu iPad, no seu iPhone, você escreve onde fica o metrô. Exato. E põe ali para falar em chinês. Eu andei com chineses aqui por esse país há pouco tempo e eles usavam isso diretamente. A gente falava em inglês com eles. E eles... Isso aí ele falando naturalmente. Quer dizer, onde fica o metrô, né? Ficava metrô. Não é 100%, né? Não vem uma coisa muito direta, assim, é perfeito. Mas dá para você se virar. Dá para você se virar. Naquela época não existia, coitadinho. Mas foi precursor. Com o Bruno até sexta. Até sexta.